mais alto. Eu já queimei as mãos com o passado, E os meus olhos vejo o futuro do novo que se fez, do novo que faz. e dessa estrada Eu não me desvio nunca mais. eu estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar com você, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Estou subindo a um lugar mais alto. Eu já desisti de andar sozinho. Cristo vive em mim. E os meus pés estão no caminho. Estão no caminho. E dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme. Vou avançar, velho. Ninguém vai me deter. Vou avançar e vou vencer. Bom dia, boa semana, muita vitória para nós, muita unção, muitas portas abertas, muita plenitude, muito transbordo, muita vida, muita alegria. E vou vencer, ninguém vai. O alvo é Cristo. Vou avançar. Aleluia, glória, glória a Deus. Buenos dias. Good morning, Boker Tov. Bom dia, Shalom. Meu Deus do céu, como eu gosto de uma segunda-feira. Meu Deus, mas só Deus sabe disso, gente. O dia que eu acordo mais animado é segunda-feira. Ainda existem muitas pessoas que segunda-feira veem como algo ruim. Ah, tem que trabalhar. É só sair do trabalho, meu irmão. Arruma um negócio, empreende alguma coisa. Crie seu próprio negócio. Tem gente que vê a segunda-feira como um grande demônio, sabe? Fica torcendo, já começa a segunda esperando para sextar, sextou, sabadou, domingou. Nada, segundou, meu irmão. A vida começa quando você vive, a vida começa quando você acorda, principalmente quando você acorda feliz, né? Animado, energizado. E a alegria do Senhor é a chave para tudo isso. Nós vamos começar hoje, essa semana nós vamos ter uma série muito psicológica. Vamos trabalhar muito com a sua alma, com as suas mazelas da alma, das suas emoções. Possivelmente a maioria dos meus convidados aqui pela manhã hoje serão discípulos ou aliançados nossos da área da psicologia. E eu sou formado em análise comportamental e também em análise transacional, jogos transacionais. Então vamos bater um papo bem gostoso sobre isso. E hoje eu vou convidar uma grande amiga, uma irmã muito especial nossa, que Deus nos deu, um presente de Deus na nossa vida, no nosso ministério, que é a apóstola Fabiana, lá de Salvador. E
uma guerreira de Deus, que venceu o Covid também recentemente. Mas antes de eu abrir para a apóstola Fabiana, tem muita novidade que eu vou falar muito rápido, porque eu sei que o dia vai passar, alguns vão ter que trabalhar, mas tentem segurar, vai valer a pena, gente, tentem ficar por aqui. Eu quero pedir uma coisa para vocês, eu preciso pedir. O Instagram, o robô do Instagram e do YouTube estão diminuindo a nossa audiência. Talvez por questão de competição de outros, talvez por questão do assunto que se fala, mas enfim, é muito importante que vocês ajudem, e tem 3 maneiras de ajudar, e as 3 precisam ser feitas. Uma é de vez em quando vocês comentarem algo na hora da live. Quando vocês comentam, o robô do Instagram entende que vocês estão achando essa live relevante. Quando vocês batem esse coraçãozinho do lado aí, ó, o robô do Instagram também pensa, olha, o público deles gosta do que ele está falando. Então, isso também é importante. Agora, mais importante também, e uma coisa não anula a outra, é vocês compartilharem esse aviãozinho aí e convidarem outras pessoas, porque aí o númerozinho de pessoas online aumenta. Isso também mostra uma gradatividade, além de nós alcançarmos mais pessoas com a palavra. Então isso é muito importante, vocês se lembrarem disso todos os dias e fazerem essa boa ação. Segundo, gente, agora no mês de semana que vem eu vou para o Uruguai pregar, no outro mês eu vou para o Paraguai, e no mês que vem também, no mês de junho, eu vou estar lançando um livro que vai ser talvez um dos meus melhores livros, Os Portais do Aleph Beit, os portais abertos no alfabeto sagrado, vai ser maravilhoso. Também quero lembrar que nós estamos com a agenda livre para entregar mapas proféticos, então quem adquirir mapa profético nessa semana vai receber um mapa ainda nessa semana. Tanta coisa disponível para vocês aí, vamos aproveitar, tá bom? Mas convidem pessoas, eu gostaria muito, porque o tema hoje vai ser quente, vencendo nossa criança ferida interior. Já vou chamar a apóstola Fabiana aqui. Eu vou pedir a apóstola Fabiana, sei que está online, mas dá um oi para mim, por favor, para que eu consiga te ver e te convidar mais rápido. Profeta Mara também está presente, nossa discípula. Minha esposa linda, maravilhosa, já está aí, ó, também. Deixa eu ver se eu acho a apóstola Fabiana. Achei. Vamos ver se eu consigo chamar a apóstola Fabiana Costa aqui, para nós falarmos sobre esse assunto. Bom dia. Shalom, minha irmã. Shalom, 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 queridos. Shalom, 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 queridos. Deus abençoe. Como vai? Tudo bem? Amém, amém. Tudo bem, tudo bem. Saudade de vocês. Saudade de vocês. Deus abençoe a vida de cada um. Deus abençoe a raiz. de cada um. Bispa Raíssa. Beijo. Estamos aqui. Estamos aqui. É a primeira vez que a gente fala juntos numa live, né, apóstola? Primeira vez. Primeira vez. Como é que pode um absurdo desse, né? É verdade. É verdade. Mas vamos lá. Ó, tá aí meu cunhado também, Décio. Seja bem-vindo, Décio. Bom, gente, queridos, eu vou cutucar a apóstola Fabiana aqui. Vocês conhecem aquele ditado, cutucar a onça com vara curta, né? A apóstola Fabiana é psicóloga e muito bem sucedida na sua área. Também é uma apóstola, uma profetisa de Deus, uma guerreira do mundo espiritual. E então, dentro dessa conversa nossa, nós vamos transitar aqui um pouco no profético, no ministerial, mas vamos falar também numa linguagem mais psicológica mesmo, e vamos mexer com chaves da sua alma. E possivelmente pode correr um pequeno risco de você ser mexido de verdade durante essa semana. Então, se durante a semana você sentir uma dorzinha de barriga depois da live, né, uma vontade de vomitar, uma vontade de chorar, de gritar, é natural, porque nós vamos mexer num bate-papo sem você perceber, com chaves importantes e fundamentais e que ativam coisas, mas sempre
no final da live nós vamos deixar um código de cura, uma ferramenta para você usar para se reconstruir baseado nisso que nós vamos denunciar aqui. E hoje o tema principal, eu vou falar só aqui rapidinho, apóstolo, só para te cutucar, e depois nós vamos trocando aqui ideia. O tema principal é vencendo a nossa criança ferida interior. Eu gosto muito de usar um texto. O apóstolo Paulo diz assim, 1 Coríntios 13, 11. Quando eu era menino, eu falava como um menino, pensava como um menino, raciocinava como um menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Então, Paulo, ele diz, eu me tornei homem e deixei para trás as coisas de menino. Então, isso não é uma coisa que acontece automática. Ele teve que tomar uma decisão. Ele falou, peraí, eu cresci, agora eu sou homem. E eu preciso deixar para trás as coisas de menino. E isso é muito comum. Se Paulo, o apóstolo Paulo, passou por isso, imagina nós, que não temos o conhecimento espiritual, o conhecimento da Torá que Paulo tinha, o conhecimento judaico que Paulo tinha. Então, Paulo, ele percebeu essa natureza, que o homem e a mulher têm a tendência de avançar muito mais na idade cronológica do que na idade emocional. Então, muitas vezes tem gente que tem 40 anos, 50 anos de idade, e se diz assim da pessoa, fulano é tão criança, essa pessoa é tão criança. Você já deve ter ouvido aí em Salvador esse termo também. Que criancice que fulano está fazendo, que criancice. Da onde sai isso? É claro que nós temos que ter o nosso lado criança. Jesus, ele celebra isso. Mas esse lado criança bom, eu vou deixar para falar no final da semana, que é o lado da criança livre. Você brincar de jogar sabão na sua esposa, jogar briga de travesseiro, sair correndo, tomar um sorvete. É a criança livre. Isso eu vou deixar para falar no final da semana. Mas existe um lado criança desenvolvido dentro de quase todos nós, que existem muitas terminologias de acordo com a escola, mas nessa live eu vou chamar de criança ferida, que é aquele lado que você tem, independente da tua idade, pode ser com 70 anos de idade, irmão, mas que você já sofreu tanto na vida, já apanhou tanto na vida, que muitas vezes você não consegue lidar com maturidade em certas situações. E aí você fica mimizento, você fica choraminguento, ou então fica assustado, medroso, igual um cachorrinho que já tomou tanta chinelada, fica com o rabinho entre as pernas quando vê o dono. E passa a vida assim. Ou alguns gatilhos que ativam malcriação, rebeldia, traumas, dores. Tudo isso nós chamamos de o lado criança ferida. A grande questão é, apóstola Fabiana, qual é a origem disso tudo? O que faz uma pessoa agir dessa maneira, né? Vamos lá. A gente precisa entender que as coisas acontecem na infância não vão ficar na infância. Elas vão aparecer na nossa fase adulta. Por que isso acontece? A gente precisa compreender esse processo. Todo a nossa formação emocional ela é dada na infância. Por que a infância é importante? Porque as nossas emoções elas são formadas no nosso período de infância. E isso vai até o início da adolescência. E a gente essas fases são importantes porque nós temos necessidades básicas a serem supridas enquanto criança. E muitas vezes, por melhor que seja a intenção dos pais, nós não vamos conseguir dar esses filhos, suprir todas as demandas emocionais que eles têm. Ou os pais não vão suprir de forma adequada, ou também a criança com a sua própria interpretação. Elas vão interpretar diferente, talvez não receba de modo suficiente. Apóstolo, eu estou ouvindo muito o retorno da minha voz. O que eu faço para não ouvir? Você vai falando, eu vou pegar um fone de ouvido que vai melhorar, tá bom? Deve ser o meu celular aqui. Você vai falando que eu já vou. Pronto.
Tá. Então, por exemplo, às vezes você vai ver um adulto que sente assim, que poxa, não sou amado, repete histórias, tem coisas que você fala assim, eu não consigo vencer isso, por que eu não consigo vencer isso? Eu oro, eu jejuo, eu busco o Senhor, mas sempre eu estou num ciclo por que esse ciclo repetitivo acontece? Porque esquemas que muitas vezes são disfuncionais, sendo por causa das situações. E essas demandas acontecem, essas situações vêm geralmente... Melhorou um pouquinho? Porque quando a minha infância melhorou. Tá ótimo. Eu estava me ouvindo toda hora, não estava conseguindo falar direito, porque me ouvindo muito alto. Tá ótimo agora. Ok. Então, essas demandas emocionais, elas vão vir. Por exemplo, às vezes eu tenho uma criança em mim, eu fui uma criança que não recebi limites. Os pais, eles estão ali e a gente sempre quer ser para os nossos filhos melhor do que os nossos pais foram. A gente tem aquela necessidade, eu quero ser melhor do que os meus pais foram. E aí eu vou tentar tentar essa versão melhorada e às vezes exagero um pouco. Uma criança que tem os limites prejudicados é aquela criança que ela vai para a internet, para o computador, e aí ela fala, eu vou ficar mais um pouquinho, e aí você vai deixando horas, e você não dá limites a ela. Então ela não faz as atividades, quando você vê que ficou, você não põe disciplina, não põe rotinas. Então ela vai ser uma criança, ela não tem essa necessidade de limites suprida. No adulto, ela vai ter esses limites prejudicados, porque ela não vai saber. Geralmente, as pessoas que usam drogas, as pessoas que têm vícios, as pessoas que não conseguem ter uma responsabilidade, a resposta não está na sua fase adulta. Às vezes, a gente olha para o adulto e fala que adulto irresponsável, mas isso aí, o fundo disso aí está lá na criança. Ela não teve essa necessidade básica suprida de limites. Então, no seu adulto, ele vai ser um adulto irresponsável, porque teve os limites prejudicados. E isso vai acontecer em todas as esferas. Eu não sei se a senhora lembra da Super Nani. No começo da carreira do Super Nani, talvez no primeiro ano na TV ou no segundo ano na TV, eu ainda era muito, muito novo de idade na época dela, mas eu gostava de assistir. Se eu assistisse com a maturidade que eu tenho hoje para essa área, seria espetacular, porque eu ia aprender muito. Mas teve um episódio do Super Nani que tinha uma criança mesmo, que era uma criança muito sofrida, um garotinho que vivia com medo de tudo. E a mãe chamou a Super Nani e falou, meu filho tem medo de tudo, meu filho, ele anda assim, assustado. Tudo quando chama o nome dele, ele já com medo. É igual quando você chama alguém no gabinete da igreja, essas igrejas mais rígidas, né? O pastor fala assim, ô fulano, eu quero conversar contigo no gabinete no final do culto. A pessoa já pensa no inferno, né? Tem que pensar em algo bom. Poxa, meu pastor me chamou para conversar comigo, deve ser algo bom. Mas por quê? Porque já... E aí a Super Nani perguntou para aquela mãe assim, qual é a profissão do pai? E a mãe falou assim, o pai ele é um coronel da PM, não sei, o negócio dele. Aí a Super Nani falou assim, e como é que ele é? Ele é durão, né? Sabe como é a vida do coronel? Ele é durãozão. Aí tudo bem. A Super Nani fez uma dinâmica. Quando aquele homem chegou do trabalho, de farda, era um senhor negro, fortão, todo afardado, cheio de divisa no peito. Quando ele chegou em casa, tinham 10 homens vestidos de roupa preta numa roda e mandaram o coronel entrar no meio da roda. Eu já fiz essa dinâmica nos meus eventos antes também, nos meus eventos de coaching. Mas tem uma técnica, gente. Ninguém pode fazer isso na igreja, não, porque essa é a primeira parte da dinâmica. A segunda eu não vou ensinar aqui, que é onde você conserta. Mas a Super Nani fez só a primeira parte. Ela botou aquele coronel no meio da roda, apóstolo, e aquelas pessoas começaram a olhar para o coronel e dizer assim, cala a boca! Aí o coronel olhava com aquele jeitão de coronel. Aí do outro lado alguém gritava assim, sentido! Aí o coronel olhava para o outro lado, seu! Aí começaram
a liberar palavras tóxicas e duras para o coronel. E o coronel, assustado, olhava para um lado e para o outro. Aí a Super Nani entrou. Falou assim: bom dia, boa tarde, eu sou a Super Nani, vim aqui ajudar você e seu filho. Mas deixa eu me perguntar, como é que o senhor está se sentindo? Ele: isso é um absurdo. Ninguém nunca me tratou desse jeito. Que falta de respeito é essa? Eu não consigo lidar com isso. Aí ela falou assim: traz o filho dele para perto dele agora. O garotinho chegou assustado. Olha para a cara do teu filho. É assim que o senhor trata ele. E é assim que o senhor está se sentindo agora, né? E aquele homem desabou, começou a chorar. Então, nessa linha aí, sempre por trás de uma criança ferida, dentro desse lado que eu estou falando, né? Ferida mesmo de rejeição, de medo, de dores, de trauma, inseguranças da vida, sempre por trás disso existe um outro lado, que é esse pai ditador, né? Nem sempre é o próprio pai, às vezes é a vida, às vezes é o pastor, às vezes alguma coisa fez que essa criança botasse o rabinho entre as pernas e crescesse, como a senhora estava dizendo, com o rabinho entre as pernas. Faz sentido isso? Estou falando uma bobagem? Não, não. Eu até separei aqui, né, algumas fotozinhas que eu tenho Olha, das crianças, né, do que essas crianças vivem. Então, essa criança aqui, te parece, você vê essa criança como, apóstolo? eu vejo uma criança sofrendo calada. Ela está sendo sufocada, mas ela não pode se expressar. Pois é. Ela não está Aqui, reagindo. a gente vai classificar essa criança como uma criança abusada. Tá? Ela é só uma criança, mas essas mãos sobre ela é justamente esse pai abusivo. Ele não entende que ela é uma criança, então, porque na vida tem que ter essa disciplina, tem que ser dessa forma, ele vai levar isso para o filho, dessa mesma forma. Porque ele acha que se não for assim, porque para mim a vida não foi fácil, e se eu não fosse assim, se os meus pais não me tratassem assim, então eu tenho que ser assim com ele, eu tenho que ser rígido. Aí a gente tem também essa foto aqui, né? Olha aí essa criança, como é que ela está. Né? Vocês podem imaginar o que isso significa. Isso aqui é a criança humilhada. Essa criança tem esse pai que é sempre E ela está ele pode falar. ela tá numa posição intrauterina, né? Ela está querendo voltar para o ventre da mãe dela, se escondendo, tentando correr para dentro do ventre da mãe. E isso leva muitas pessoas ao suicídio. Exatamente, porque tem sempre um adulto opressor, um adulto que cobra. Ele não demonstra amor em nenhum momento, ele só vem ali com a rigidez, né? A rigidez, ele vai provocando isso. E todo esse comportamento pode gerar essa criança aqui também, que é a criança agressiva. Ela tem muita raiva. E o que ela vai fazer? Ela vai se tornar uma criança agressiva. Agora, a gente está mostrando aqui esses modos criança, como elas foram tratadas na infância. Agora, imagine um adulto que foi tratado dessa forma. É esse adulto que desenvolve pensamentos exatamente assim como o senhor acabou de falar, é aquele que a gente vai chamar para fazer um aconselhamento, e ele foi uma criança tão humilhada que ele já vai ter pensamentos de que vai ser alguma coisa ruim. Provavelmente essa criança aqui que foi humilhada, ela vai desenvolver uma crença limitante de que ela não é capaz. Então ela não vai fluir na vida porque sempre tem um sentimento de incapacidade. Quantas vezes nós nos blindamos no nosso adulto porque a gente acredita que, de fato, nós não somos capazes. Então, eu não sou capaz de ter essa profissão, eu não sou capaz disso, eu não sou capaz daquilo. A pessoa não se desenvolve. Você vai ver a resposta dessa criança que foi humilhada, ela não recebeu um suprimento de carinho ali, né? Os pais que iam ali e assinavam embaixo, que iam até o tamanhozinho delas e diziam, olha, você vai conseguir, isso aqui não está certo, mas você pode fazer dessa forma. Então, essa criança ela vai sempre acreditar, ela vai se tornar um adulto completamente inseguro. Por quê? Porque a criança humilhada dela sempre vai estar ali. E tem uma coisa que
fala muito dessa questão desse pai, esse militar, né? E as crianças, quando nós somos tratados com muita rigidez na infância, geralmente, quando a gente vai chegando na fase adulta, como é que a gente fica? Né? A gente vai se tornando aquela voz daqueles pais que diz que você não pode, que você está errado, que você faz desse jeito, que tem só essa voz para você. Ela se chama voz crítica punitiva. Então, você já viu que tem adultos que ele não consegue nem receber o perdão de Deus. Ele é uma pessoa altamente punitiva. Não existe nada que tire ele daquele lugar de punição. Porque o tempo todo, ele é a pessoa que mais se critica, ele é a pessoa que mais se autodeprecia, ele é a pessoa que vive ali naquele extremo. Por quê? Porque tem essa voz crítica punitiva. Foi a infância toda só sendo corrigido. Você não pode isso, você não pode aquilo, uma imagem de rigidez. Isso vai para a vida adulta e... Pode falar. Desculpe, pode finalizar. Desculpe. Não, mas pode perguntar, porque complementa, né? Eu falo muito, viu? Não, eu também, mas o pessoal já sabe, né, como é que é. Aqui a live é bate-papo e quando o conteúdo é bom, é isso mesmo. Isso aqui que a senhora fala pela área da psicologia, né? E eu falo pela área da análise transacional, mas o assunto é o mesmo e é muito semelhante. Isso nós chamamos aqui na análise transacional de o pai crítico interior. Porque esses jogos transacionais, como funcionam? Quando o vizinho bate na porta e fala assim, ô, senhor Ricardo, eu quero falar uma coisa contigo. Pela maneira que ele falou, se eu tenho uma criança ferida dentro de mim, eu já saio pensando, vai ter problema, né? Então, por quê? Porque a voz externa de um gatilho que me remete ao pai crítico ativa a minha criança ferida, rejeitada. Agora, quando isso se internaliza com o passar da vida, acaba se tornando, como a senhora estava dizendo, não apenas uma voz externa, mas também uma voz interna. E nós passamos a ter dentro de nós, porque nós temos isso. Nós temos a criança ferida, mas também temos um pai crítico dentro de nós. Então, eu tenho uma brincadeira, apóstola, que eu falo muito, que facilita muito o entendimento para quem é leigo nessa área, daquela pessoa que ela tem que trabalhar. E o ônibus passa 6 horas em ponto na porta da casa dela, 6 da manhã. E o despertador tocou 5 horas. Ela tem que acordar, tomar banho, escovar o dente, passar roupa. E uma vozinha dentro dela diz assim, dorme mais um pouquinho. Você pode, você merece. Que voz é essa? É o pai amoroso interior. Coisa linda. Só que o pai amoroso interior, ele é um perigo. Porque ele pode criar crianças mimadas, crianças deliberadas, crianças libertinas. O excesso de mimo. Isso vai ser mais, talvez, na live de amanhã. É outra coisa. O pai amoroso interior. Aí a outra vozinha diz assim, de jeito nenhum. Se eu faltar ao trabalho, eu posso ser demitido. Que tipo de idiota eu seria se faltar ao trabalho? Eu seria um retardado. Que voz é essa? Já é uma outra voz, é o pai crítico falando com ela. Aí uma outra vozinha diz dentro dela, e ela na cama. A vozinha diz assim, mas eu quero que esse patrão vá para o inferno, eu cansei dessa vida, eu não aguento mais, eu vou faltar esse trabalho, se eu tiver que ser demitido, eu sou. Que voz é essa? É a criança ferida. Aí uma outra voz fala assim, quer saber, eu posso faltar, pelo menos uma vez, eu nunca faltei. Eu tenho um substituto, que é uma criança livre. Mas aí fica essas conversas de doido na cabeça da gente, né? A voz do pai crítico, a voz do pai amoroso, a voz da criança livre, a voz da criança livre ferida. Mas, de repente, essa pessoa olha para o relógio e vê que faltam 20 minutos. E uma voz diz assim, chega de conversa, levanta, se arruma e corre. E essa pessoa se levanta, se arruma, corre e pega o ônibus. Que voz é essa? É a melhor de todas. É a voz adulta. O que é a voz adulta? Não envolve sentimento e negociação. Simplesmente eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer. Então, quando ela sai dessa negociação e desses jogos de eu posso, eu não posso, eu sou, eu não sou, e entra na posição de protagonista. Fala, não, independente de eu quero, não posso, eu vou entrar no ônibus.
Então, as pessoas precisam entender que elas conversam o tempo todo. Elas conversam caladas, elas conversam falando, elas conversam ouvindo, né? Elas negociam, elas sofrem silenciosas, sofrem ouvindo, agridem. Tudo tem a ver com essa placenta social, com esse início, né? E esse diálogo é tão importante. Se as pessoas entendessem que o diálogo, né, ouvir os seus pensamentos e responder a esses pensamentos é o ideal. Quando a gente está falando desse pai crítico, isso aqui representa muito bem esse pai crítico punitivo. Ele sempre está cobrando. Punitivo. Então, essas pessoas provavelmente elas vão se tornar adultos ansiosos. E sabe qual é a frase que o adulto ansioso mais decreta? Eu tenho que. É sempre eu tenho que. Não há descanso porque ele não desliga. Ele está o tempo todo ligado, né? Ele não desliga nem para dormir, porque quando ele deita, os pensamentos intrusivos vêm todos e são sempre de cobrança, porque amanhã eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer aquilo. São pessoas que geralmente não conseguem viver o hoje. Elas estão sempre preocupadas com o dia de amanhã. Ou então, assim, eu estou aqui agora nessa live, mas eu já estou aqui pensando em cada intervalo o que eu vou fazer depois daqui, porque eu tenho que, eu tenho que, eu tenho que. Então, é um processo de rigidez tão forte. É de onde vem, muitas vezes, as pessoas extremamente religiosas. São aquelas pessoas que a gente olha na igreja e fala, nossa, ela é tão dura, ela é tão rígida, ela cobra tanto, julga tanto as pessoas. Mas essa pessoa, com certeza, teve pais críticos punitivos. Hoje a gente até mudou essa linguagem. A gente não chama mais de pais críticos punitivos, porque muitas vezes essas crianças nem foram criadas por pais. Elas viveram, né, em orfanatos, ou foram criados por uma babá, por alguém assim. Então a gente chama de voz crítica punitiva, que está presente. É quando essa criança se sentia sempre sufocada, porque Muito tudo bom. para ela eram cobranças. É interessante a gente entender uma coisa. 40% daquilo que a gente carrega vem da nossa estrutura genética, nasce com a gente. Mas 60% é de comportamento aprendido. Comportamentos aprendidos lideram aí 60% daquilo que a gente é. A gente muitas vezes quer dizer assim, olha, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? Só que com as crianças não vai funcionar isso. A gente vai viver o seguinte, eu vou fazer o que as pessoas que são os meus cuidadores fazem, eu vou repetir aqueles mesmos movimentos. E o que acontece com a gente na fase adulta? Até aquilo que a gente mais detesta, a gente repete do que a gente aprendeu lá na infância, com esses pais ou com esses cuidadores. Aquilo que você fala, Deus me livre ser como meu pai. Vai ter uma hora ou outra que você vai repetir esse comportamento. E quem já não ouviu alguém olhar para você e falar, nossa, você fez igualzinho a fulano. Você fez da mesma forma que ele fez. E você fica até assustado, você fala, não, eu não sou de jeito nenhum, porque a gente tenta negar, porque é uma coisa que nos feriu, que nos machucou. Mas como são comportamentos aprendidos, a gente acaba repetindo. Por isso que é muito importante a gente fazer um trabalho de autoconhecimento, porque senão você vai viver uma vida adulta de frustrações. Você nunca consegue ser uma pessoa livre, de fato, porque vão ter sempre essas questões de infância, essas necessidades básicas emocionais que não foram supridas, que elas vão estar ali. Né? Uma coisa que acontece muito também é a criança que foi abandonada. Né? Na verdade, é o que se caracteriza por isso aqui, é essa criança rejeitada. Né? E foi aí. Tem muita gente que já sofreu muita rejeição nos processos da infância. Eu hoje, no meu trabalho em consultório, o que eu vejo? Pais presentes em casa, e a gente vai ver na vida desses adultos que muitas vezes me procuram com sentimentos horríveis, pessoas que se colocam em relacionamentos abusivos, que são dependentes emocionais. E quando a gente vê esses dependentes emocionais, essas pessoas que se colocam em relacionamentos que são extremamente abusivos para elas, e elas não conseguem sair daquele relacionamento. Quando você vê, tem uma marca nela. Aonde? Na infância. Então, provavelmente na infância ela sofreu rejeições e abandono. E muitas vezes esse abandono e essa rejeição são de pais presentes, não de pais ausentes. São pais que estavam dentro de casa muitas vezes, uma mãe que estava presente ali o tempo inteiro, mas ela nunca deu atenção de fato a esse filho. Sabe aquela coisa de você sentar para brincar com a criança?
Então, essa criança não Uhum. teve. Ela tinha ali aquela mãe que ia para a cozinha, fazia o almoço e estava ali presente em figura, mas nunca presente para ela, né? Então, isso vai gerar as sensações do abandono, da rejeição. Como eu não tive isso suprido na minha infância, o meu adulto, ele vai continuar. Quando todas as vezes que uma situação acontece, evoca esse esquema disfuncional, ao invés de vir um adulto para escolher de forma saudável, vem a criança. A criança interior, ela vem. E ela quer tanto amor que ela aceita qualquer coisa. É, Ela se sente a tão pessoa, rejeitada que ela se apega. Pode eu falar, costumo pastor. dizer que quando eu prego sobre paternidade e cura de raízes de orfandade, eu digo que uma criança rejeitada está disposta. Criança, gente, quando nós falamos criança aqui, nós estamos falando de adultos, tá? Quem chegou atrasado, a criança é um estado interior, né? Interior. Pode ser a criança rejeitada, ela está disposta a aceitar qualquer farelo, qualquer migalha oferecida por uma falsa paternidade. Então, aparece às vezes um aliciador, pode ser um Dom Juan, aquele rapaz da escola que oferece para a menina, ou até para o menino, um carinho, um amor, e leva essa pessoa para um lado trágico da vida. Pode ser um traficante de drogas, pode ser um marido abusador, pode ser um satanista, pode ser até mesmo um pastor, um ditador, um líder religioso. Isso acontece muito dentro das estruturas religiosas, né? É um abusador, porque e aí nós entramos numa outra situação, mas a gente passa por ela e volta, que são ah, pessoas que elas se tornam maliciosas e especialistas em conhecer o coração vulnerável da maioria, porque a maioria esmagadora das pessoas tem esse vazio no coração pedindo essa migalha. Então, o especialista que se torna um tirano, o Hitler era um desses, esse especialista ele sabe direitinho jogar uma flor para a menina, ele sabe direitinho jogar uma migalha de atenção. Por quê? Porque o rejeitado ele está falando, por favor, qualquer coisa que você me der é melhor do que o que eu não tive. Agora, apóstola, é muito importante também ressaltar aqui que muitas pessoas sofrem, crescem dentro desse sistema de rejeição, de abandono, de ditadura, sem saber. Por quê? Porque não há um modelo de comparação. Eu vou contar no meu exemplo, né? Com muito respeito aos meus pais que faleceram recentemente, mas eu cresci com a minha mãe a vida inteira dizendo assim: teu pai é um homem perfeito, nosso casamento é perfeito, nossa vida é perfeita, vocês são muito privilegiados de ter um pai como esse, uma mãe como essa. Então, na minha cabeça, o modelo de perfeição era aquele ali. Depois eu fui descobrindo, mas peraí, se meu pai é perfeito, por que tem famílias que são mais felizes, os irmãos brigam menos? Se meu pai e se a minha mãe são perfeitos, por que? Eu comecei a observar. E aí, eu vou soltar uma bomba aqui agora, porque mais cedo ou mais tarde todo mundo vai saber mesmo. E eu sei que é um complexo. Eu falei contigo no telefone, né? Meu pai morreu esses dias, né? Eu tenho 45 anos de idade e cresci com essa ideia de pai perfeito. E aí me chegou a notícia que meu pai, antes de morrer, deixou a informação de que ele tinha uma outra filha com uma outra mulher. São detalhes que não. E nada contra, faz parte. Tem muita gente que tem isso, mas desmoronou na minha cabeça uma ideia de pai perfeito. E eu falei, opa, então tá. Então eu entendo agora porque muitas coisas que eu não entendia começam a fazer sentido. Então tem gente que é abusada no casamento, é abusada dentro de casa, é abusada na infância, é enganada, é traída, é massacrada, mas essa pessoa não sabe. Ela não sabe. E aí um dia essa luz vem. Mas como essa luz vem? Ela pode vir numa live como essa. E é muito importante, queridos, o crente ele não tem hábito de ler livros paralelos, né? A gente só lê livro evangélico. Tiago Brunet lançou mais um livro. Aí vai ler livros que falam sobre esses assuntos. E desmistificar, apóstolo,
a ideia, porque graças a Deus já está mudando, né? E se fala muito mal, assim, tem muito preconceito contra a ideia do crente procurar um psicólogo, fazer uma terapia, procurar um psiquiatra, mas são profissionais que vão te ajudar, não apenas a descobrir isso aí, mas tratar. Aí eu vou pegar seu exemplo, né? Por que a gente está falando da criança? Você estava colocando aí muito bem colocado, né? A gente precisa entender o seguinte: todos nós temos a nossa criança interior. Às vezes, o meu adulto está aqui, eu sou adulta, eu avalio, mas dependendo dos fatores externos, eu vou evocar essa minha criança interior. Então, agora Sim. mesmo, você acabou de trazer, né, abrir aqui para nós, uma situação vivida. Teve uma história de família perfeita dentro de casa, então provavelmente deve ter sido cobrado a padrões rígidos, a estar sempre numa linha muito rígida, olha, você tem que ser assim porque é assim que nós somos, isso tem que ser feito, porque senão você não tem os valores morais específicos. Então, sua criança, ela foi se desenvolvendo e muitas vezes sem conseguir alcançar aquilo que era imposto pelos adultos. E a gente, às vezes, a gente não observa o que a gente faz. Eu vou dar um exemplo aqui bem básico. Por exemplo, um dia eu vi uma criança de 5 anos de idade e o pai e a mãe ali presente, e aquela criança, ela queria tomar um sorvete do McDonald's. E ela estava toda arrumadinha porque ia para o shopping. E o pai olha e diz assim, olha, vou te dar esse sorvete, mas se você se sujar, é sempre uma ameaça. E aí, aquela criança com aquele olhinho louca pelo sorvete, porque ela queria tanto, mas ela já pega o sorvete com medo. E eu precisei intervir. Eu disse, epa, peraí. Uma criança com 5 anos de idade, ela não tem nem cognição, ela não tem... Você entrou na conversa? Eu entrei. Eu falei, olha, uma criança de 5 anos de idade, ela não tem a sua estrutura cognitiva formada. Ela não tem ali, a coordenação motora dela está em formação. Como é que você quer dar um sorvete de casquinha para uma criança de 5 anos de idade e já está punindo ela, dizendo para ela que ela não pode se sujar? Eu falei, então vem cá, pega esse sorvete, toma você aí, que eu quero ver se você não vai sujar nada. Porque você, como adulto, provavelmente vai sujar uma coisa ou outra. Porque o sorvete de casquinha, ele é assim. Imagina você exigindo de uma criança um comportamento que ela não vai conseguir. Então, provavelmente... Que nenhum adulto consegue. Não consegue, muitas vezes. Mas você quer exigir da criança. Então, muitas vezes, no seu estilo de vida, se tinha esse modelo de lar perfeito, que seria excelente se a gente pudesse dizer que todos os lares são perfeitos, mas se a gente está lidando com o ser humano, a gente está lidando com imperfeições. Então, mas com certeza tinha essa coisa de exigir que essa criança seja adulta fora do tempo e você tem que tomar conta dos seus irmãos, exigir responsabilidades que essa criança não tinha condições nenhuma. E muitas vezes, olha a frustração da criança, ela está tentando ser algo que ela não consegue porque seus pais exigem. Então, quando você fez a avaliação e você colocou aí, olha, a minha decepção, descobri que o meu pai tinha uma vida paralela. Um homem que tinha uma vida religiosa, ele era um pastor. Como é que pode? Quem está me falando sobre isso? É o seu adulto ou a sua criança? A criança, certamente. A sua criança. Porque o seu adulto vai entender que seu pai, independente de ser pastor, ele era um homem. E como homem, ele pode ter pecado, ele teve uma escorregadela, mas a sua criança está brigando aí. Por que exigiram tanto de mim enquanto eles eram tão falhos? Por que eles exigiram de mim tantas coisas? Por que eles foram tão cruéis comigo, sendo que eles sempre foram tão falhos? Eles nunca mostraram que a gente podia apenas ser criança, que a gente podia apenas ser adolescente ou jovem, mas sempre exigir uma postura. Então, a nossa criança interior grita. Eu imagino que esse momento seja muito difícil para você, apóstolo. Por quê? Porque a sua criança interior, ela está aí. Ela veio, ela surgiu com tudo. E essa criança interior, ela está machucada, porque muitas vezes ela não teve o direito de ser criança, porque esses pais não permitiram. E agora, essa criança interior que está aí presente, ela olha e vê. O que a gente vai fazer com isso?
né? Eu sei que durante essa semana Exatamente. você vai estar discutindo esse assunto, mas assim, isso pode formar muitas coisas. Aí a gente vê aqui, ó, isso aqui. Isso aqui você está vendo um jovem, um adolescente que está se entupindo de drogas. Isso aqui é o quê? Para se proteger de um modelo como esse, digamos que uma criança comece a descobrir quem são esses pais,